São Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e por ele ser curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Quem diz amém? Meus amados, o registro lucano da cura de um leproso é registrado também pelos outros dois evangelistas, tanto Marcos como Mateus. Então faz parte daquilo que nós conhecemos de evangelhos sinóticos. O texto não diz a cidade em que isto aconteceu. Também não interessa muito, o que interessa aqui é um milagre. É bom lembrar, irmãos, que a lepra, como registra a Bíblia, os irmãos bem sabem, lá em Levítico capítulo 13, capítulo 14, está registrado como o sacerdote deveria agir com alguém que contraísse a lepra. Então, todas as normas sanitárias para alguém que contraísse a lepra está lá em Levítico 13 e Levítico capítulo 14. É bom lembrar que existiam muitos tipos de lepra. A lepra que dava nas casas, nas roupas, e a lepra que contagiava pessoas. O leproso, na verdade, ele era um excomungado da sociedade. Então, contrair lepra significa ser excluído do seu povo. Se nós fizermos uma analogia hoje, na pandemia, se bem que isto não é lepra, mas vamos tratar como o distanciamento social, em que as pessoas estão vivendo os tempos difíceis, aonde nós estamos distanciados uns dos outros. Nós não podemos mais dar as mãos dos irmãos, nós não podemos abraçar os irmãos, que é costume nosso, como regra de união, de cordialidade e de comunhão entre os irmãos, não podemos fazer isso. Então as pessoas vivem polvorosas nessas últimas horas. Todo mundo está de máscara e é necessário obedecermos às solicitações sanitárias para isto, para não haver a proliferação do vírus, e que eu acho particularmente que fica uma coisa muito estranha, todo mundo de máscara na igreja, parece uma coisa surreal, que nós nunca imaginaríamos que chegaríamos a este ponto. Que a igreja estaria demarcada com pontos para que as pessoas sentem distanciadas umas das outras. Culto termina e a gente não pode dar aquele abraço fraternal nos irmãos, não pode.
E é bom que a gente não se acostume com isso, porque quando a pandemia acabar, a gente não faça isso. A gente se acostumou tanto que quando sai de casa, já diz, a minha máscara, vou levar para sair com ela. No começo da pandemia, eu fui almoçar num certo lugar, era bem no começo, e um senhor entrou dentro do restaurante e deu um espirro. Meu irmão, parecia que acabou o mundo, todo mundo parou para olhar para ele, ele ficou tão envergonhado que deu ré e saiu de forma bem calada do restaurante, porque todo mundo olhou para ele. Um espirro que ele deu. O pessoal ficou logo apavorado. Então, podemos comparar com, não é uma lepra, mas é um distanciamento social. E pouco a pouco nós estamos voltando à normalidade. Então, o leproso, naquela época, existiam normas que o sacerdote assumia o lugar da autoridade sanitária, que deveria fazer a inspeção, observar se realmente a pessoa estava limpa para poder ser purificado, oferecer oferta, para depois voltar ao convívio social. O leproso não morava na cidade, tinha que viver nos leprosários. Então ele não podia ter contato com filhos, com família. Imagina a situação, irmãos. Uma pessoa que está obrigatoriamente condenada a viver excluída da família, da sociedade e ser conhecido como uma pessoa impura. O leproso tinha a obrigação de que quando se aproximasse de alguém, numa certa distância, tem que gritar, amê, 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 leproso, leproso, leproso. Então, uma coisa terrível. Aqui está um homem leproso, que não podia se aproximar de ninguém, não podia. Ele era condenado, era considerado como morto. Lá em Números capítulo 12, na sedição de Arão e Miriam contra Moisés, no versículo 12, Arão disse que a sua irmã era considerada como um morto, como um abortivo, porque ela por se rebeliar contra Moisés, contraiu lepra. A lepra, irmãos, é considerada como pecado. O pecado, ele contagia, o pecado ele faz com que se propague mais ainda, as pessoas ficam excluídas, o pecado mata, tira a sensibilidade das pessoas, como a lepra. A lepra não só atingia a epiderme, mas ela ia se aprofundando mais, atingia os nervos e as pessoas ficavam insensíveis. Como no pecado. O pecado torna as pessoas insensíveis. Então o leproso era terrível. O leproso, ele tinha que conviver com outros leprosos. E aqui o registro de Lucas diz que quando Jesus chega naquela cidade, ele encontra um homem cheio de lepra. E a palavra cheio de lepra é uma palavra técnica da medicina, que Lucas, como médico, ele usa para dizer que o homem está chagado totalmente. O leproso é um morto-vivo, com as chagas abertas, era um mau cheiro terrível, uma coisa que quando a lepra batia e quando ela começava a consumir a pessoa perdia a sensibilidade, os membros começavam a ficar defeituosos e depois caía dedo, caía orelha, caía nariz, caía os dentes, coisa terrível. O homem está nesta condição, caótica, deplorável. Não é a condição que o pastor Paulo pregou aqui, de estar sentado nas regiões celestiais. É o outro lado da moeda. O homem, pelo pecado do Éden, ele começou a contrair as mais diversas enfermidades. E este homem está totalmente tomado por lepra. Mas este homem, quando viu Jesus, ele corre para o encontro dele. Ele sabe que em Jesus ele não ia ter o mesmo tratamento das pessoas. Ele ouvia falar de Jesus, não podia se aproximar dele, não podia chegar junto dele, até porque a lei não permite. Mas naquele dia, para quem vai morrer, para quem está no fim do poço, qualquer coisa serve.
Se ele vai, se apedrejam eles, tanto faz, porque ele vai morrer mesmo. É a única solução que ele tem, é se ajoelhar, louvar a Jesus e pedir misericórdia. Glórias a Jesus. Há situações de nossa vida, irmãos, que nós temos que gastar a última munição. Aleluia. O homem vai gastar a última. Se Jesus recebe ele, está tudo bem, mas se não recebe, fim de carreira para o homem. Aí ele vai para Jesus, ele prostra-se e diz: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Quem diz amém por isso? Tem coisas que só Jesus faz. No versículo 13, o texto diz: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe. É interessante observar, irmãos. William Barclay, ele diz que o termo tocar significa, no original grego, Jesus, na verdade, ele não somente toca no homem, Jesus abraça o homem. Glória a Jesus. Jesus não chega com coisas afastadas, ele não quer manter um distanciamento do leproso. Aquilo causa um impacto na multidão, porque Jesus chega abraçando o leproso. E quando Jesus abraça, é sinal que o milagre vai acontecer. Glórias a Jesus. Há milagres, irmãos, que acontecem, e ele não usa de uma cura homeopática, que é dado pouco a pouco. Ele vai curar instantaneamente o leproso. Quando nós falamos de lepra, a primeira menção que a gente vem, a primeira coisa que vem em nossa cabeça é sobre a hanseníase. Mas a hanseníase é um termo praticamente novo, final do século 19, 1873, um cientista norueguês chamado Gerhard Hamaue Hansen, ele descobre a bactéria dessa praga que matava as pessoas, que danificava as pessoas. Então uma coisa, até naquela época já havia quarentena do leproso, até metade do século 20. Até descobrirem outras coisas, medicamentos, que pudessem manter uma acessibilidade das pessoas mais próxima e dar uma condição de vida melhor para as pessoas. Mas até então, irmãos, a lepra é uma doença terrível. E a lepra não só matava fisicamente. Leon Morris diz que a proporção que ela matava fisicamente, ela matava psicologicamente. Glória a Jesus. Os irmãos não sabem que nessa pandemia nós estamos ouvindo testemunhos de pessoas que estão isoladas e que ficaram depressivas. O avô não pode ver os netos, filho não pode ver pai. Nós estamos isolados. A gente não pode se aproximar muito das pessoas. E tem pessoas que acham que a gente é até leproso, quando chega junto, para lá mais. Nossos cumprimentos é no bracinho. E já inventaram os toques no pezinho. E nós estamos isolados. Criou-se até meme também sobre isso. Toca na mão, toca no pé, dá um aceno e tudo mais. As pessoas estão morrendo com ansiedade, estão trancafiadas nos seus lares, não tem convívio social, e tem gente ficando depressiva com isso aí. Irmãos que nos ligam, pastor, ore por mim porque eu não estou aguentando mais.
Imagine um leproso que nem sequer hoje tem celular, você pode ligar para a família e você fala por vídeo. Mas naquela época não tem nada disso. Está leproso? Vai embora para o leprosário, vai distante. Ninguém quer chegar nem perto das pessoas. Aqui não tem registro do homem quanto tempo ele está isolado. Mas pelo registro bíblico, eu entendo, e é Marcos, no capítulo 1, versículo 41, Marcos diz que Jesus usa de grande compaixão com o leproso. Porque só Jesus entende a situação caótica do homem. Só Jesus entende o último nível do homem. Só Jesus entende o poço que a pessoa está. Só Jesus entende uma pessoa que é diagnosticada com a doença que não tem cura. Só Jesus entende uma família que sofre com alguém que está entubado na UTI. Só Jesus, mas Jesus ainda hoje usa de grande compaixão com as pessoas. Glórias a Jesus. E ele usou com o pastor Hermengardo, usou com o presbítero João, usou com outras pessoas que aqui estão. Muitos foram e não voltaram mais. E hoje tem pessoas sofrendo com sequelas dessa coisa louca, demoníaca. Mas em tudo isto a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores na presença do Senhor. Glórias a Jesus. As orações dos santos têm feito muito nos seus efeitos. De pessoas que nós pensávamos que não voltava mais, voltou. Aí você diz, pastor, e por que Deus recolheu muitos? Irmãos, ninguém pode dar conselhos ao Altíssimo. O Altíssimo tem o poder de todas as coisas, tem um controle, Ele sabe como trabalha, Ele sabe como faz. O nosso dever nesta noite é levantar as mãos e dizer, louvado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Glórias a Jesus. Controle de todas as coisas. O homem pergunta a Cristo, se quiseres, bem pode limpar-me. Nós não podemos exigir nada de Cristo, irmãos, nada. A Bíblia manda pedir, exigir não. Mas isso implica dizer que entre o pedido que eu faço e a resposta que o mestre dá, ele sempre usa de grande compaixão para as nossas vidas. Estarmos aqui nesta noite é fruto da compaixão de Deus. Você que me ouve nesta noite pela internet, pelo YouTube, você que me ouve nesta noite, você só está vivo por causa da grande compaixão que Deus tem com a sua vida. O homem sabe que não tem resposta, a medicina não pode curá-lo, não tem meios que possa reverter o quadro. A única solução é romper a multidão, quebrar o protocolo, arriscar a própria vida, que basicamente a vida vai embora. Ele sabe que não tem retorno, é uma ida sem retorno. Ele sabe que breve ele vai morrer. Então ele quebra o protocolo, ele coloca o rosto por terra, numa atitude de adoração, de reconhecimento que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele pode perdoar pecados, que Ele pode sarar enfermidade, que Ele pode reverter o quadro naquele dia, que Ele pode mudar a situação de leproso dele, que Ele pode quebrar o isolamento social, que Ele pode aplacar com o mal. Então, como ele sabe que Jesus pode, ele adora porque sabe que ele pode reverter o quadro dele naquele dia. Glórias a Jesus.
Segundo o texto dos intérpretes, ele abraça o homem e diz: quero ser limpo. Aleluia. Um dia Jesus olhou para mim e para a sua vida e disse: eu quero salvar a sua vida, aleluia. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque um dia o Nazareno, o homem das mãos furadas, o Rabi da Galileia, o Filho de Deus, aquele que está entrenuzado entre os querubins, um dia ele encontrou conosco e disse: eu quero ter um encontro com você, e nós nos encontramos com ele, e por isso que nós recebemos vida e vida com abundância na presença do Senhor. Quando Jesus disse: quero ser limpo, Lucas diz que logo a lepra desapareceu dele. Fazia 800 anos que não tinha registro da cura de um leproso. O último milagre foi o de Naamã, o sírio. Então é muito tempo. São 8 séculos que se passam que não tem registro de cura de lepra. O que é que eu entendo com isso? Que não importa o tempo. O que importa é Jesus usar de grande misericórdia. Não importa se a enfermidade dura tanto tempo ou se não há registro. As pessoas ficam dizendo: e nessa pandemia, como é que fica a igreja? E os cultos, as coisas. Irmão, Jesus está abrindo porta de emprego na pandemia. Jesus está curando na pandemia. Jesus está fazendo milagre na pandemia. Jesus está salvando na pandemia. Jesus está dando prosperidade na pandemia. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Glórias a Jesus. 800 anos sem registro. Talvez alguém, ou quase que ninguém, pensava que ia haver um registro. Os irmãos lembram de Naamã, um sírio, capitão que o rei da Síria se escorava nele, no sentido de confiar todo o serviço para Naamã, homem de guerra, homem valoroso. Mas a Bíblia dá um porém, diz: porém Naamã era leproso. Quando Naamã colocava os paramentos bélicos nele, ele ia para a guerra, lutava, vencia. Quando ele voltava para casa, quando ele tira a vestimenta, a lepra está no seu corpo aparecendo. Ele tem vitória lá fora, mas com ele mesmo padece de uma enfermidade que não tinha cura. Agora imagine, um capitão que vence grandes batalhas, não vence uma doença. Não havia médicos, não havia remédios, mas na casa de Naamã, há uma menina israelita, que foi capturada nas campanhas que ele fez. Ele coloca a menina como escrava da sua casa, e a despeito da menina estar escravizada, ela não perde o foco de saber que Israel tem profeta, e que Deus fala pela boca do profeta. Glórias a Jesus. Ela disse: olha, se o meu Senhor... Ela não diz que ele é um carrasco, fala do meu Senhor. Possivelmente a menina era bem tratada na casa dele. O meu Senhor tem vitória, mas não tem cura. Mas Israel tem um profeta que Deus fala na boca dele, e quando ele fala, o milagre acontece. Glória a Jesus. Deus continua curando. Eu era novo convertido na igreja de Cruz das Almas. E havia um trabalho com a mocidade sempre nos sábados.
Saímos à tarde para evangelizar, entregar folhetos. Em uma das casas que nós visitamos, tinha um senhor na porta, e ele atendeu da porta, e nós perguntamos se ele queria uma palavra de Deus, ouvir uma palavra. Alguns irmãos levavam um violão para cantar um hino, um grupo de moças, de rapazes, iam para evangelizar. Ele gentilmente nos convida a entrar, nós entramos. Ele nos levou no quarto da esposa dele, que estava de cama. Ela estava colocada num quarto. Ele não podia cuidar dela porque tinha uma ferida terrível na perna dele. Eles já eram de idade, andava com dificuldade. Era ele que fazia as coisas de casa, da maneira dele. A casa estava tomada de lixo fora, porque não tinha alguém que tomasse conta. Nós entramos na casa, a mulher estava na cama, toda maltratada, porque não porque queria, mas porque ele não reunia forças físicas para cuidar dela. Ele ouviu, aceitou a Cristo como Salvador, os dois, e nós ficamos dando todo sábado assistência a essa família. Um dia nós chegamos, combinamos, os homens vão fazer a apanha dos lixos, as moças vão limpar as coisas, lavar tudo, dar banho nela, fazer uma faxina geral. E ele ficou sentado na cadeira de balanço na sala, a ferida aberta lá, uma coisa terrível, já tocando nos ossos. Nós entramos, daqui a pouco, uma irmã nos chama, vem cá, ele está aqui com os olhos fechados, estava rindo, sozinho. A gente foi lá e perguntou para ele, o que acontece? Ele disse, hoje foi diferente, vocês trouxeram uma pomada que passou na minha perna, que a dor foi embora, eu estou sentindo uma coisa bem gostosa na perna. A gente perguntou, quem foi que colocou? Ninguém tinha colocado nada. Mas Jesus, que curou o leproso, é o mesmo Jesus. A Bíblia diz que Ele é ontem, hoje e Ele eternamente. Ele continua visitando, Ele continua fazendo milagre, Ele continua salvando e levantando pecadores. Glórias a Jesus. A ferida com uma semana fechou-se, cicatrizou e o nome do Senhor foi glorificado. O nosso Deus é um Deus de milagre. Glórias a Jesus. A lepra desapareceu logo do homem. Aí Jesus chama o homem e diz que a ninguém dissesse nada. Mas Jesus deu instrução, vai, mostra-te ao sacerdote para cumprir o que a lei determinava e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Mas Marcos, quando escreve o seu evangelho no capítulo 1, no versículo 45, diz que o homem saiu e começou a dizer a todo mundo. Por quê? Porque quem recebe o milagre de Jesus nunca fica calado, irmãos, nunca. Por quê? Porque é fruto da misericórdia de Jesus. Estar vivo é um milagre. Estar nesta noite no culto é um milagre. Se a sua família não teve perdas, é um milagre. Se você está respirando e os pulmões estão com saturação boa, é um grande milagre. Então abra sua boca, glorifique, porque você tem ar nos pulmões e você pode levantar as mãos e dizer, louvado seja o teu nome para sempre. Glórias a Jesus. É um milagre. O homem não aguentou ficar calado. O homem teve que falar de Jesus. Eu contei aqui no final do ano passado que eu encontrei com um amigo de infância. Fazia muito tempo que eu não havia aquele amigo. Eu não via aquele amigo muito tempo. E eu encontrei com ele. E eu falei, ele disse, eu soube que você é evangélico comigo.
Eu disse, você? Ele disse, deixa eu contar somente o que aconteceu na minha vida. Ele disse, a minha vida era terrível. Eu saía de casa na sexta-feira, quando recebia dinheiro só voltava na segunda, gastava quase tudo. Quando eu chegava na segunda, quem levava as considerações ou quem levava o troco era a esposa. Batia na esposa, a filha também ele desprezava. O que acontece? A menina vai crescendo, uma enfermidade na coluna dela, uma espondilite, a coluna começou a ficar que nem um S. A menina jovem, já com 13 anos, uma mocinha, teve que parar de estudar porque não aguentava mais das dores na coluna, toda torta. Ele disse, olha, quando eu vi a minha filha naquela condição, era para me matar. Mas a minha esposa aceitou a Cristo e a minha filha também aceitou a Cristo. Sempre me chamaram para vir para Cristo, eu nunca quis. Mas um dia, foi marcada a cirurgia dela. O médico chamou a família e disse, olha, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós vamos tentar reverter o quadro, mas se não for, vocês têm que se conformar, porque o quadro dela é muito crítico. Ele disse que quando botaram a filha dele na cadeira de roda para entrar para a sala de cirurgia, a menina, que estava toda troncha, olha para ele e diz, painho, o meu Deus é aquele que faz milagres. E eu vou sair dessa sala com o milagre de Deus. A menina foi levada pela equipe e ele ficou na porta e disse, se este Deus que ela falou que cura, se curar a minha filha, eu vou me entregar para Cristo. A cirurgia foi bem sucedida, a menina ficou boa e o nome do Senhor foi glorificado e ele rendeu-se a Cristo e o nome de Jesus. Aleluia. Que vive e que reina para todo sempre. Ele sempre opera milagres na nossa vida. O homem que viveu uma vida toda na exclusão social, da família, dos amigos, da sociedade, da sinagoga, do templo, este homem recebe uma grande cura. Por isso o pastor Augusto, pastor Hermengardo, pastor Cláudio, eu louvo a Deus que apesar dessa flexibilização de 30%, meu irmão, você tem que fazer de tudo para não perder de estar no culto. Só sabe dar valor quando se perde as coisas. É como o pai, como a mãe, quando se perde, minha mãezinha, meu paiinho. Então agradeça a Deus pelo privilégio de estar aqui nesta noite. Muitos queriam, não podem. Por quê? Porque tem grupo de risco, apresenta sintomas, então não pode estar presente no culto. Muitos queriam visitar a família, não pode. Quando você puder visitar a sua família, irmãos, corra para ela, dê valor àquilo que Deus lhe deu, seus pais, seus irmãos, os seus netos. Faça isto, dê valor à sua igreja. Você pode esteja na igreja, glorificando a Deus, dizendo que Ele é fiel, que Ele guarda a tua vida, que Ele lhe abençoa, que Ele lhe dá condições de você estar no culto, louvando ao seu nome. Mas muitos podem, mas não querem. Não se acostume a estar vendo o culto pela internet. Culto tem que ser presencial. A internet, o meio de comunicação, é somente para que quando aconteçam as coisas, você se utilize dele. Mas podendo vir, você falar com o pastor Paulo, você tem 2 pernas, você tem 2 braços, está enxergando bem, está ouvindo bem, então venha para o culto, louvar o nome do Eterno que vive e reina para todos sempre. Glórias a Jesus.
Agradeça pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais. Agradeça pela tua salvação. Agradeça porque o seu nome está escrito no livro da vida. Agradeça porque você tem com o que viver. Tem muita gente que está passando necessidade, como foi frisada pelo pastor Mengado, pessoas pedintes, pessoas que perderam o seu emprego, mas você está de pé, você está aqui nesta noite, e o nome do Senhor tem sido glorificado, aleluia. Versículo 15, Lucas diz que a fama de Jesus se propagou ainda mais. A fama é de Jesus, irmão, não é nossa. O louvor tem que ser dado ao nome de Jesus. É Ele que opera milagre, é Ele que salva, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que renova, é Ele que visita, é Ele que levanta, é Ele que fala, é Ele que diz, é Ele que abre, é Ele que sustenta, é Ele que envia, é Ele que visita, é Ele que cura, é Ele que levanta. Então levanta as mãos e glorifique a Ele, porque a fama é de Jesus. A multidão ouve, segundo Marcos, no capítulo 1, versículo 45, todo mundo sabia que aquele homem era leproso. Mas agora o homem que recebeu a cura divina, o homem está propagando, o homem está dizendo que Jesus curou ele de uma enfermidade terrível e que ninguém podia fazer nada. Eu quero dizer para você que me escuta nesta noite, para você que está aqui na nave da igreja, Jesus pode fazer o impossível pela sua vida. Nada está perdido na presença de Jesus. Que nós possamos entregar a Ele por total a nossa vida, o nosso futuro, aleluia. Entregar a Ele os nossos negócios, entregar a Ele os nossos projetos, entregar a Ele as nossas ideias, entregar a Ele o nosso futuro. Entregue-se a Ele totalmente, que Ele vai cuidar da sua vida, da sua família, e você vai ver grandes coisas o Senhor fazer na sua vida. Glórias a Jesus. Se você puder ficar de pé agora, fique em nome de Jesus.